Olá, muito boa noite a você que esteve acompanhando o programa Independente até agora. Você fica agora com o quadro Olho no Olho. Você já tem acompanhado esse quadro há algumas semanas e sabe que o formato desse programa, o formato desse quadro, é de ter entrevistas que de fato prendam a sua atenção. Assuntos que são do seu interesse, que as pessoas pesquisam, que muitas vezes não têm a oportunidade de questionar da forma como nós vamos fazer. Tivemos nas últimas semanas vários temas diversos, entrevistados que passaram por aqui. Nesse episódio, eu tenho aqui nos nossos estúdios, no estúdio 2, a presença do pastor Bruno. Ele é pastor da Igreja Vale da Bênção, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Obrigado, boa noite, Ney. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar com vocês aqui, desfrutando desse tempo de comunhão com todos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência, há quantos anos o senhor é pastor de igreja evangélica e qual a sua formação? Então, eu sou pastor há pouco mais de 15 anos. Minha primeira formação é em teologia, sou bacharel em teologia. Posteriormente, tive a oportunidade de cursar História, fiz meu curso de História. Fiz uma pós-graduação em História do Nordeste do Brasil. Fiz o meu mestrado em Ciência da Religião. Atualmente eu estou cursando o doutorado em Ciência da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco e concluindo uma graduação em filosofia, que eu tinha começado há algum tempo, não tinha tido a oportunidade de concluir, e agora eu estou concluindo, se Deus quiser, esse ano a gente termina. Deixa eu tirar logo uma curiosidade de forma bem leiga aqui. A Universidade Católica de Pernambuco. Isso. Mas tem problema de você ser pastor evangélico e está se formando na Universidade? Não tem problema nenhum, né? A área acadêmica, a academia é academia, quer seja numa universidade presbiteriana, como por exemplo a Universidade da Mackenzie, em São Paulo, ou a Universidade Católica aqui em Pernambuco, ou qualquer outra universidade, o mundo acadêmico não diferencia nada. Perguntando que eu tenho certeza que muita gente fica com essa dúvida também. Acho que o senhor já deve ter sido perguntado sobre isso. Muitas vezes. Pastor, como é que está a questão da pandemia nas igrejas? A gente observa que as lives elas já duram um ano, né, e elas meio que cansaram. As pessoas já estão muito enfadonhas desse formato digital e das restrições que vão e que voltam. Como é que está sendo lidar com isso? Você está certo, é um tempo de cansaço muito grande, mental, físico, espiritual, em todos os sentidos. Nós temos tentado ajudar e socorrer as pessoas da forma que nos é possível. Não podemos contar com as atividades presenciais, exceto atividades administrativas. A gente tem um sistema na igreja para socorrer aqueles que precisam, com crises de ansiedade, enfim, temos uma equipe de psicólogos que continuam os seus atendimentos lá com as devidas precauções. Eu também atendo no gabinete, procuramos cuidar das pessoas no que se refere àqueles que são mais necessitados, aos pobres, um trabalho dentro da igreja, mas também fora, como por exemplo, nossa igreja também esteve envolvido com o trabalho do comitê, e que tem sido um trabalho extraordinário com outras igrejas, comunidades católicas e o empresariado daqui de Santa Cruz. Então, as igrejas, elas estão sempre envolvidas com alguma atividade ou outra nessa área social, não só agora na pandemia. Naturalmente, a igreja desenvolve esse papel de estar próximo daqueles que necessitam, aqueles que são mais carentes, quer sejam com cestas básicas ou cuidados relacionados à saúde, orientações, instruções, das mais diferenciadas. Na pandemia se torna mais difícil e mais requisitado esse serviço, tanto do ponto de vista de alimentos e correção da natureza, como também da própria saúde mental do povo, que está muito desgastada nesse período. Muita gente ansiosa, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. Então, a igreja tem desenvolvido um papel no sentido de assistir essas pessoas, de informá-las também, que a igreja tem esse poder de distribuir informações e queira Deus que todas elas distribuam de maneira correta e as informações adequadas para auxiliar, orientar a população nesse tempo tão difícil. Gosto de tirar uma dúvida também, uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, em boa parte das igrejas evangélicas, no rito dos cultos, existe um momento de conversão, que algumas pessoas, né, visitantes ou que estão ali há algum tempo, mas não tinham decidido ainda, passam a manifestar o desejo de fato, seguir a igreja e o entendimento ali é que eles estão aceitando Jesus. Nesse formato, com com distanciamento, né, com tanta implicância com tanta restrição, essa é a palavra, como é que isso tem ocorrido? As pessoas têm feito essa aceitação em casa, isso tem diminuído, né? Queria entender como é que está ocorrendo agora. É interessante, porque o mundo religioso, e mais especificamente aqui o mundo evangélico, ele não é homogêneo, né? As
os procedimentos são, às vezes, diferentes de comunidade para comunidade. Por exemplo, em nossa comunidade, na igreja onde sou pastor, a gente não tem a prática de apelos, os conhecidos apelos, chamando pessoas para virem à frente e coisas dessa natureza. Porque nós cremos que devemos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, e esse Evangelho vai atuando na consciência e na mente das pessoas, e isso é uma decisão muito particular, que não cabe à igreja estar tentando forçar nenhuma decisão nesse sentido. Eu, particularmente, não acredito em nenhuma ação que vise obrigar as pessoas, forçar as pessoas, ou tentar mexer com a mente das pessoas, influenciando-as para que elas tomem uma decisão nesse sentido. Nosso papel é pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo atue na mente. Por exemplo, muito embora a gente não tenha a prática de apelo, geralmente, após o culto, as pessoas nos procuram: eu quero saber mais sobre isso, como é que eu faço para servir melhor a Deus, como é que eu faço para me tornar um membro dessa igreja. Às vezes vão na minha casa, já recebi várias pessoas em casa, batendo mesmo e dizendo: não, eu vim aqui porque eu quero me tornar membro daquela igreja, como é que eu faço? Então, nesse sentido, não faz muita diferença para a gente aqui. Eu sei que em outras comunidades fazem, porque eles fazem uso desse mecanismo que se chama o apelo, né? E eles têm feito isso através de live mesmo. Não sei como eles administram isso, né? Mas no nosso caso, a gente não tem muita preocupação com isso, porque o papel é pregar o Evangelho e deixar que esse Evangelho entre na mente, no coração, e que a pessoa vai fazer com isso é ela e Deus. É possível ter uma conclusão se, em linhas gerais, a pandemia está aproximando mais as pessoas de Deus ou se está distanciando? Há vários aspectos aí, né? Às vezes a impressão de que as pessoas estão sendo castigadas por Deus, isso pode afastar. Ou a situação de que as pessoas precisam mais de Deus porque estamos vivendo num momento difícil, talvez em momentos finais. Que leitura se faz em relação a isso? Distanciamento ou aproximação? Veja, Ney, o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Então, as experiências de sofrimento na vida produzem diferentes respostas em diferentes pessoas. Então, esse é um tempo em que muitas pessoas sentem a necessidade de aproximar-se mais do Senhor, elas param para fazer reflexões sobre isso. O sofrimento também serve para isso. No testemunho bíblico, o sofrimento não é de todo algo negativo, essa ideia de, enfim, não necessariamente algo negativo, mas também pode nos levar a ponto de reflexões, de ponderações, de investigações do nosso próprio coração e do nosso próprio procedimento. Em outras pessoas, esse sofrimento às vezes endurece muito o coração, a pessoa fica muito revoltada, há pessoas que perderam entes queridos, amigos, filhos, esposo, esposa. E esse grau de sofrimento muitas vezes endurece o coração da pessoa, que cria uma revolta dentro do coração. E às vezes terminam afastando-se um pouco mais de Deus, do religioso, do fenômeno religioso, coisas dessa natureza. As pessoas precisam entender que o ser humano ele é um ser para o sofrimento também. Não podemos nos proteger ao ponto de evitar que qualquer sofrimento chegue à nossa tenda. Isso não é possível, né? Seja a pessoa alguém que tenha fé ou não, o sofrimento vem para ambos. Jesus disse que o sol nasce para quem é bom e para quem é ruim. A chuva cai sobre justos e sobre injustos. Então, o sofrimento pertence à própria natureza humana. Não há ser humano que passe por essa terra sem experimentar sofrimento. Então, cabe a gente amadurecer a nossa caminhada. Enquanto o salmista, por exemplo, Davi, escrevendo o Salmo 119, ele diz: foi-me bom ter passado por aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Então é como se ele arrancasse da experiência de sofrimento contemplações sobre Deus, sobre a palavra de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Cabe a nós que estamos enfrentando esse tempo de aflição também pararmos para fazer reflexão. Nossa vida é muito rápida, né? Tudo é muito rápido, muito veloz, a gente não tem tempo para refletir, para pensar, para olhar para o outro, para sentir o outro, para perceber o outro. E eu acredito que essa pandemia fez todo mundo parar. Mas isso é o que cabe, mas é o que está acontecendo realmente. As pessoas, por exemplo, que costumavam ir sempre à igreja, né, estão acompanhando ainda ou estão se distanciando? É difícil você mensurar isso de maneira perfeita. Né? Você tem muitas pessoas que estão acompanhando, mas aqueles que estão de fato acostumados com o calor do relacionamento com as pessoas, a presença física, essas transmissões elas são muito distantes, são muito frias, né? E nós, por exemplo, a nossa comunidade, eu particularmente gosto de pegar as pessoas, tocar, falar, abraçar as pessoas. E para mim, particularmente, todos os domingos nós transmitimos os nossos cultos. E para mim, particularmente, é um choque pregar no meu púlpito e não ver ninguém nos bancos da igreja.
quando eu estou acostumado, tradicionalmente, a ver toda a minha comunidade ali, as pessoas que eu amo, as pessoas por quem eu tenho um carinho e que também me amam. E olhar e não ver aquelas pessoas ali é uma dor, assim, que eu não tenho como descrever, mas é o que a gente tem, e a gente tem que usar o que Deus nos dá, e esperar em Deus que esse tempo passe e que sejamos ajudados, socorridos. Muitas pessoas não podem acompanhar, né? Muitos idosos, pessoas que não têm acesso a isso, né? Que não dominam a tecnologia. Eu tenho várias pessoas na nossa comunidade, especialmente idosos, que não dominam essa tecnologia. E, portanto, não acompanham isso. Eles sofrem muito mais, muitos idosos depressivos, angustiados, aflitos por causa disso. E para mim, enquanto pastor, ministro religioso, é um dilema. Eu faço o quê? Quando eu visito um idoso desse, que eu digo, ele, eu não vou entrar não, eu vim só ver como você... Isso eu não sei qual é o pior, se eu vou, se eu não vou, porque a não ida, a não aproximação, pode ser interpretado como um estado de abandono. Isso é horrível. Aquele idoso que passou a vida toda na comunidade não pode receber seu pastor. Eu não, ainda que acho que não tenha... que não esteja com o vírus, mas eu sei lá, esse vírus é muito imprevisível, eu tenho que ficar longe do lado de fora. E, pastor, não, eu vim só ver vocês daqui, só ver como é que vocês estão. Isso é um sofrimento tão grande. Isso tem acontecido na prática. É isso que tem acontecido no meu trabalho aqui, por exemplo. Eu vou chamar um intervalo de 1 minuto e na volta a gente vai trazer alguns temas que são mais polêmicos, digamos assim, mas que todas as pessoas, né, têm curiosidade de saber e de ouvir isso de um pastor e de alguém que realmente tem um conhecimento teológico voltado para o protestantismo, né, que deriva aí, a partir dele derivam várias denominações evangélicas. Vamos falar sobre a autoproclamação de salvação. Eu tenho uma visão de que boa parte dos evangélicos se definem como salvos. Eu queria entender um pouco disso, vamos perguntar sobre isso daqui a pouquinho depois do intervalo, em 1 minuto. Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Helder Macário. Este profissional trata de zumbidos no ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. Estamos de volta e esse é o quadro Olho no Olho, tratando hoje de religião, conversando com o pastor Bruno. Eu deixei antes do intervalo um tema, que é a questão de... Eu vou usar essa nomenclatura, certo? Não sei se é correto, o senhor me corrija se estiver errado, certo? Mas vai de uma impressão. De uma autoproclamação de salvação. A gente vê que é muito comum os evangélicos dizerem que estão salvos em Cristo. Por que isso acontece? E há essa autoridade na pessoa para ela considerar dessa forma? Muito bem, Ney. Essa é uma boa pergunta. Veja, falando do ponto de vista da compreensão da tradição protestante, os protestantes eles baseiam suas afirmações a partir das doutrinas que eles traem da própria Escritura. Cristo falou sobre o estado dos homens, que é um estado de queda, em pecado. Aliás, desde o Gênesis, nós temos na Bíblia uma narrativa desse homem enquanto criado, enquanto rebelado, caído e enquanto necessitado de restauração, de redenção. Cristo vem exatamente para isso, para realizar essa obra de redenção e conceder salvação a esse homem que outrora estava caído por causa de sua própria rebelião.
Pois bem, a Escritura, então, dá a demonstração do estado de queda e de perversão e de pecaminosidade que esse homem se encontra e como ele pode alcançar em Cristo salvação. Essa salvação não é obra do indivíduo, ele não consegue, com barganha alguma, ele não consegue comprá-lo, a igreja não tem manipulação sobre isso. Isso é uma promessa dada pelo próprio Cristo, de que se nós crermos de fato no seu evangelho, na sua palavra, na sua pessoa e na sua obra, nós podemos descansar o nosso coração de que ele cumprirá a sua promessa. Então, sim, é verdade que o evangélico, o cristão protestante, de tradição protestante, seja lá como queira se chamar, ele crê que, crendo em Cristo, em todas as suas promessas, crendo no seu evangelho, confiando em Cristo somente, não em suas obras ou em qualquer outra coisa que ele possa fazer, a não ser crer no Salvador, ele obtém essa promessa de Cristo. Ele confia na promessa que Cristo fez de salvação. E por isso ele diz, não, eu creio que estou salvo por causa da promessa que Cristo me fez. Como eu disse, essa salvação não é objeto de conquista dele pessoalmente, ele não comprou, a igreja não manipula isso, não pode se vender isso. Isso é fruto da relação do Cristo com o indivíduo. Mas ela não ocorre, pastor, no final da trajetória? Como é que a pessoa consegue ter certeza agora do que vai acontecer depois? Então, a salvação na Bíblia, ela acontece em 3 tempos: passado, presente e futuro. Né? Então, há um sentido em que, do ponto de vista da teologia, nós podemos dizer que em Cristo aqueles que foram alcançados por Ele foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos. Então, nós só podemos alcançar nossa cabeça de barro, então a gente só vai por etapas, né? Mas, de fato, a promessa do Evangelho, veja, Paulo disse que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Isso é uma promessa. O Salmo de número 23, o salmista no final do Salmo diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa era uma convicção que ele tinha. Porque a bondade e a misericórdia me acompanham, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Ele não pensa um dia ou dois. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 8, Paulo disse, nada nos separa do amor de Cristo. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem fome, nem espada, perigo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, o testemunho apostólico de Paulo, de João, as falas de Jesus, nos ensinam que há uma segurança. Eu não me aventuro em Cristo sem saber se estou seguro nele ou não. Ele faz a promessa de que nele, quem crê em mim, diz o Senhor Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E João disse, ele está fazendo menção do Espírito Santo. Cristo disse, no capítulo 10 de João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. Veja o que Cristo disse. Não perecerão eternamente. A vida eterna é algo que eu posso ter hoje e perder amanhã? Não. Se Jesus disse, eu lhes dou, e ele está falando no presente. Agora, a vida eterna. Então, vida eterna é vida eterna. Porém, vida eterna pode ser vida eterna no céu ou no inferno. Não estou perguntando assim de coisa de forma bem popular para as pessoas. Sendo que a referência de Cristo ali não é no inferno. É da salvação. Exatamente. Mas, ainda insistindo um pouco, não passa a impressão de que já está tudo resolvido? E se a pessoa mudar de religião? E se a pessoa simplesmente deixar a igreja? Porque isso acontece. Sim. As pessoas muitas vezes estão seguindo determinado princípio e depois mudam a sua vida. Sim. Nós não temos como levantar a cortina para observar a eternidade. Há princípios que a Escritura nos dão. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que aqueles que de fato amam a Cristo devem perseverar nele. É a doutrina que nós chamamos de perseverança dos santos. A obra da salvação não é para quem está dizendo assim, levantei a minha mão direita e agora eu sei que estou... Não, não é isso não. Nem quem é membro da igreja, nem todos aqueles que são membros da igreja, da instituição, vamos assim dizer, são necessariamente pessoas convertidas e transformadas pela graça divina. Há muitas pessoas que estão na igreja que de fato nunca obtiveram um verdadeiro conhecimento de Deus e encontro com Cristo, né? Então, são pessoas meramente religiosas ou estão ali por N outras razões que não seja de fato o amor ao Cristo. Então, não é porque eu me digo membro de uma igreja evangélica, ou seja lá qualquer que seja essa igreja, não é porque eu digo que o meu nome está ali que necessariamente eu posso afirmar que tenho comunhão com Cristo. O que a Escritura promete é sobre aquele em quem o Espírito Santo realizou obra de graça, transformando o seu coração à semelhança do Cristo. E, de fato, inundando o seu coração de amor pelo Cristo. O testemunho da Escritura, especialmente de Paulo, é de que essa pessoa que experimentou a obra da graça, ela perseverará no caminho de Cristo. Aconteça o que acontecer, ela estará segura em Deus. Paulo disse, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Então, se Cristo começou a boa obra em mim,
o trabalho dele não vai ficar pelo meio do caminho. Ele vai completar essa obra até o último dia. Essa é a nossa crença. Não é todo mundo que diz assim, não, porque eu sou crente, ou porque eu faço parte dessa igreja, ou porque o meu nome está ali. Isso não significa nada. Mas esse entendimento, pastor, ele é pessoal, é a pessoa que vai entender assim, né, de que ela realmente está nesse caminho, ou é a igreja que determina isso? A igreja não determina nada. A doutrina está posta na Escritura e quem experimenta isso é o indivíduo. A igreja não tem como legislar sobre isso, porque a igreja não tem a competência de julgar foro íntimo sobre hipótese alguma. Eu não posso dizer quem é e quem não é, porque eu não tenho a capacidade de discernir o coração das pessoas. Esse poder só tem Cristo. Então, a igreja pode julgar frutos externos, né? Jesus disse, pelo fruto você conhece as árvores. Então a igreja pode julgar a partir de frutos. É por isso que a igreja pode receber como membro pessoas que, na verdade, não experimentaram verdadeira regeneração. Mas se elas têm uma vida que a igreja, observando, julga somente frutos externos, é o que a igreja pode fazer. Mas ainda tratando da autodenominação de salvação, eu estou usando essa nomenclatura, certo? O ambiente, a cultura, a prática das pessoas não faz com que o indivíduo meio que acabe se levando também por essa, digamos que assim, obrigação de se considerar que está salvo, mesmo que dentro dele ele não tenha certeza ou não tenha decidido ainda. Eu falo isso porque, imagina, o indivíduo está na igreja e ele vê nas pregações, ele vê nas manifestações, as pessoas dizerem que estão salvos. Ele não acaba também fazendo essa autoafirmação? Por conta desse movimento? Estou entendendo. Não necessariamente, existem várias pessoas dentro da igreja, muitos membros, que não têm essa certeza, essa convicção. São pessoas que têm dúvidas, né? São pessoas que dizem, por exemplo, no meu trabalho pastoral, eu escuto muito isso. Pessoas que dizem, eu realmente não tenho tanta certeza disso, e se realmente eu não pertencer ao Senhor, né? Então, o que é que eu digo? Esse indivíduo não tem espaço na comunidade dos crentes, na comunidade do céu do Senhor por causa disso? Não, sob hipótese alguma. Ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero, está correto. Busque em Deus Pai para o seu coração, leia a Escritura, né, busque a Cristo. Nenhum membro da igreja, nenhuma pessoa deve ser condenada simplesmente porque não tem a mesma certeza que o outro tem. Isso não tem lógica. As experiências religiosas, elas são muito particulares, né? Então, eu não posso tomar a minha experiência religiosa, o que tem acontecido em muitos casos, e universalizá-la, de modo que o que foi experiência para mim tem que necessariamente acontecer com você, com aquele outro. Não, minha experiência, ela não pode ser universalizada e não pode ser imposta como um padrão para todas as pessoas que estão ali. Cada pessoa tem a sua própria experiência religiosa. Pastor, outra característica, certo? As igrejas evangélicas, elas têm muitas denominações. E muitas vezes há denominações dentro de denominações, né? Uma igreja é a Assembleia de Deus, depois parece que um pastor rompe com um determinado entendimento e monta uma outra Assembleia de Deus de tal coisa. Estou citando como exemplo, né? Mas existem várias denominações. Isso é bom ou ruim? Essa quantidade toda de denominações diferentes? Veja, pode ser bom e ruim. Acho que as igrejas, quaisquer que sejam os segmentos delas, se é de uma linha mais pentecostal ou neopentecostal, ou igrejas mais vindas do protestantismo histórico, como por exemplo é o meu caso aqui, mas essas igrejas, de alguma maneira, elas prestam suas contribuições à sociedade, né? Então, fazem algum benefício, estão envolvidos com algum trabalho social. Muitas dessas igrejas estão envolvidas com trabalhos sociais extraordinários, cuidando de pessoas, enfim. Agora, e isso pode ser um bem, isso é positivo. Agora, em minha observação como pastor, do ponto de vista da proclamação do evangelho bíblico, isso pode ser um prejuízo. Porque essa multiplicação de comunidade não significa dizer multiplicação do ensino do verdadeiro evangelho. Pode haver muitos desvios por aí. Além do mais, eu particularmente tenho muita dificuldade com esses cismas e com essas multiplicações por causa de discórdias que não são discórdias que representam, por exemplo, insatisfação por causa de uma doutrina que é bíblica e que está sendo abandonada. Geralmente é por questões administrativas. Eu não concordo com a forma como você está administrando ou como esse grupo está administrando, vou agora romper e vou criar um outro grupo, como se o meu não fosse cometer erros como o outro comete, enfim. Então, desse ponto de vista, eu acredito que é um prejuízo, Então, assim, é difícil você bater o martelo, porque os casos são muito variados. Cada caso se transforma em um caso. Se
há multiplicações e essas multiplicações são transformadas em várias proclamações e isso é espalhado o Evangelho de maneira pura e verdadeira, segundo está na Escritura, isso é um benefício. Onde tiver mais gente pregando o Evangelho, para mim é uma bênção. Agora, se essas multiplicações são multiplicações de erro, como Jesus disse que o erro se multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1, aumenta a cada dia, falsos profetas, falsos ensinos. Hoje, do ponto de vista do politicamente correto, é complicado fazer essas afirmações, mas Cristo fez, Paulo fez, a afirmação de que existe o verdadeiro e o falso evangelho. Então, nesse sentido, é um prejuízo grande. Existe o verdadeiro e o falso evangelho dentro das igrejas? Com certeza, mesmo e especialmente dentro das igrejas, né? Como é que fica a cabeça da pessoa, então? Porque existem igrejas que são muito conservadoras, outras já são muito liberais, umas são pentecostais, outras são mais silenciosas. E o indivíduo, como é que ele vai saber em quem confiar, por exemplo? Existem igrejas que pregam a prosperidade, né? Outras já não vão por esse caminho. Como é que a pessoa que se sente meio perdida em meio a tantas diferenças vai se encontrar? Então, Ney, há um ditado antigo entre os congregacionais que diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas periféricas, diversidade. E em todas as coisas, caridade. Então, há fatores entre as igrejas que são absolutamente irrelevantes, não são pontos centrais do Evangelho, né? Essas questões podem ser suportáveis. Então, se uma igreja é mais barulhenta do que outra, né? Se um pastor prega gritando mais do que outro, isso tem pouca importância. Agora, o núcleo da mensagem, o conteúdo do Evangelho que é anunciado por essa ou por aquela igreja, é isso que importa. Cristo está sendo pregado ali conforme ele é revelado nos evangelhos. Então é claro que tem havido desvios, inclusive, tanto do ponto de vista do movimento pentecostal, muito especialmente do movimento neopentecostal, do qual eu particularmente sou um crítico, e também do ponto de vista do protestantismo histórico. A teologia liberal surge do protestantismo histórico, no meio do protestantismo histórico. A teologia liberal é a teologia que sai negando tudo que está na Bíblia, negando o milagre, ressurreição de Cristo, nascimento virginal, que são pontos centrais da fé cristã. A negação da Trindade, a negação dos milagres, a negação do nascimento virginal do nosso Salvador, a negação da ressurreição de Cristo. Então, muitos protestantes abraçaram esse tipo de teologia. Isso é uma negação do que está posto na Escritura. Então, nesse sentido, cabe àqueles que ainda creem na Bíblia como palavra de Deus resistir e anunciar o verdadeiro Evangelho. Eu vou chamar um intervalo, só 1 minuto, e a gente volta com essa entrevista tratando também de outros temas. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem pra Viane Moura! São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo. Tudo isso com parcelinhas a partir de R$ 400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Olha, e você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações. Estamos de volta recebendo o pastor Bruno César no quadro Olho no Olho, tratando aqui de vários temas em torno da religião, né? Claro que com foco nas denominações evangélicas. Pastor, um tema também que entendo que o senhor já deve ter sido muito indagado e que hoje se fala muito sobre isso, é a questão da união homoafetiva. Há alguns anos no Brasil, acredito que há uns 4 anos no Brasil, foi permitido a união homossexual com casamento em cartório. Isso já ocorre, inclusive, em alguns países. E isso faz com que as igrejas elas fiquem meio que pressionadas pela sociedade no sentido de irem ao que acontece nos cartórios na justiça brasileira, de aceitar essa união. Como que a igreja resiste a isso e qual o princípio para essa resistência? Então, Ney, primeiro dizer que a igreja ela não deve necessariamente estar sendo contra quem tem uma união homoafetiva ou não.
isso aí é uma decisão de cada pessoa. A ação da igreja é nos seus quadros, né? Então, por exemplo, a igreja não efetua esse tipo de cerimônia de casamento, por exemplo, homoafetiva. Por que não? Por que a igreja ela persiste em dizer que não concorda com isso? Todas as religiões elas se expressam a partir de seus documentos de fé, seus textos sagrados, né? A igreja da mesma forma. O texto sagrado da igreja é a Bíblia Sagrada. E pelo testemunho da Escritura, o modelo de casamento e o modelo de família que está posto ali não combina com o que seria essa união homoafetiva, vamos assim dizer assim chamada. Então, para a Escritura, o casamento se dá entre um homem e uma mulher, não é? E, portanto, então, a igreja, ela segue o que determina seus padrões de fé, que é o seu texto sagrado. Então, ela não tem como ir de encontro àquilo que é resultado de sua própria crença. Isso não significa dizer que deva haver hostilização, seria essa palavra, que a igreja deva hostilizar ninguém, ou qualquer cristão deva hostilizar ninguém. Particularmente, a homofobia deve ser algo rejeitado por qualquer cristão. Agora, isso não significa dizer que eu precise acompanhar, concordar e aceitar, na minha prática, todas as decisões que são efetuadas por aquele grupo. Do contrário, eu desapareceria na minha própria identidade. Cada pessoa tem a sua própria identidade. Cada grupo, cada formação religiosa, cada grupo religioso, cada comunidade tem a sua própria identidade. E essa identidade não deve ser destruída em função do outro, né? Mas, pastor, não seria, por parte da igreja, necessário acolher as pessoas? O acolhimento não significa necessariamente você concordar com todas as decisões, as orientações e as práticas daquelas pessoas. São coisas diferentes. Às vezes a gente confunde muito essa questão de acolher e ter que necessariamente aceitar todas as ideias. Nós podemos perfeitamente acolher as pessoas e discordar das ideias. Isso pode acontecer. Então, a igreja estender a mão, a igreja abraçar, a igreja acolher pessoas em sua comunidade, não significa dizer que a igreja concorde. Por exemplo, a igreja cuida de várias situações. A igreja acolhe pessoas com vários problemas. Vamos pensar em problemas. Por exemplo, do ponto de vista do alcoolismo. Então, eu sei que são temas diferentes, mas veja, só para ilustrar. No nosso caso mesmo, então você tem pessoas que sofrem com o problema do alcoolismo, a igreja recebe essas pessoas, a igreja é contra essa questão do alcoolismo, dá essa instrução, porque o seu texto sagrado diz que nós não devemos nos embriagar, nisso tem contenda. Então a igreja recebe essas pessoas, tenta ajudar essas pessoas, orienta essas pessoas, mas diz, nós somos contra isso. Por exemplo, uma pessoa que é membro da igreja e que desbanca na bebedeira, vai sofrer um processo disciplinar, né? Porque a igreja discorda desse procedimento para o membro da igreja. Então, acolher não significa necessariamente concordar com todas as práticas e as ideias. A igreja pode ter posicionamentos, ideias e práticas diferentes daquele outro, né, que está sendo acolhido e está sendo recebido. Mas vamos imaginar o seguinte, dada a mudança nas leis brasileiras, né, passado pelo Congresso, pela própria Justiça ali que definiu quanto à possibilidade do casamento homossexual do Brasil, vamos criar aqui, hipoteticamente, uma figura de uma família homossexual, né, 2 homens que, por permissão da lei, adotaram uma criança e constituíram uma família. Diante desse quadro, se essa família procurar uma igreja evangélica, uma denominação, qual vai ser a reação? Eu não posso falar pelas igrejas evangélicas. Mas eu posso em falar relação à sua? A minha comunidade. Eles vão ser recebidos, não podem ser membros da igreja. A participação na comunidade, a frequência à comunidade não lhes é negada sobre hipótese alguma. Mas, por exemplo, a membresia da igreja, com todas as consequências de ser membro dessa igreja, né, na atuação dos quadros dessa igreja, isso não é uma coisa facultada. A igreja não vai concordar em recebê-los assim. Por quê? Porque a gente discorda de uma série de coisas. Mesmo que a lei brasileira aprove isso, a própria lei diz que a igreja, ou qualquer movimento religioso, em função de seu texto sagrado, sua consciência religiosa, não pode ser desautorizada disso, né? Então, por exemplo, receber essas pessoas na comunidade, para mim é a coisa mais natural do mundo. Agora,
a condição de membro é um outro passo. E não só porque ao se tornar, ser recebido na condição de membro, nas atuações dos quadros da igreja, uma série de coisas, aí é outro fator. E indo para aquela certeza de salvação que a gente tratou no quadro anterior, a pessoa não teria. Então, na nossa compreensão, por exemplo, mais uma vez eu digo, toda a nossa fala tem que ser baseada no nosso texto de fé, que é a Escritura Sagrada. Em nossa compreensão, a Escritura Sagrada, ela desaprova a união homossexual. Isso está... Agora, a discussão é se ainda vale o que a Bíblia diz, né? Porque as pessoas podem argumentar, não, mas isso é antiquado do texto sagrado. Porque o texto sagrado, ele é claro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, com relação à prática da homossexualidade. Né? Então, não só com relação à prática da homossexualidade, não apenas a questão sexual relacionada à homossexualidade, mas a outras práticas sexuais. O problema é que a gente às vezes só pensa na homossexualidade como se fosse o pecado maior do que os outros. Mas há outras práticas na área da sexualidade que é reprovada igualmente pela Escritura. Então, na nossa compreensão, o texto sagrado ele é claro com relação à prática da homossexualidade. E nós discordamos com base nessa orientação de fé, com base nessa orientação do texto da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A Bíblia é contra a prática homossexual. E por isso a igreja não pode ir contra a Bíblia para aceitar uma decisão da cultura. A cultura ela não é redimida, a cultura pode errar em vários aspectos. Então a sustentação de todos os entendimentos da igreja é a Bíblia, de fato, o que está validado pelo que está nas Escrituras Sagradas. Deixa eu fazer uma outra pergunta, não colocando a Bíblia em dúvida, certo? Mas eu tenho certeza que as pessoas têm essa dúvida também. Aqui no Brasil, desde berço, né, num país cristão como o nosso, nós temos a Bíblia Sagrada como algo de fato sagrado, como o próprio nome diz. Agora, há diferenças. Por exemplo, a Bíblia evangélica, ela tem, me parece que 7 livros a menos do que a Bíblia católica. Alguns países não há a Bíblia, a nossa escritura sagrada, é o Alcorão. Algumas culturas religiosas já é um outro livro sagrado. Então, como é que o indivíduo tem certeza de qual livro realmente tem os princípios do qual ele deve seguir? Então, veja, em primeiro lugar, as diferenças entre a Bíblia que os protestantes utilizam e a Bíblia que os católicos utilizam são esses 7 livros que nós chamamos de apócrifos, que foram incorporados no Concílio de Trento, no século XVI. Né? A igreja ela não usou todo o tempo esses 7 livros. Esses 7 livros eram reconhecidos como livros, como literatura religiosa, edificada, mas como texto sagrado não foi utilizado desde sempre. Isso foi oficializado no século XVI, no Concílio de Trento. Então, a Bíblia que os protestantes utilizam é a mesma que a Bíblia que a Igreja Romana utiliza, com exceção esses 7 livros. Agora, nós estamos discutindo aqui o posicionamento da Igreja cristã, no caso protestante, que é com base na Bíblia Sagrada. Se você for para a religião muçulmana e utilizar os exemplos do Alcorão, acho que também vai ter pouco espaço para isso lá. Mas eu não tenho como responder pela religião muçulmana. Eu estou aqui respondendo com base no como a tradição cristã aborda o fato. Seja lá quais forem as manifestações religiosas, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, elas têm uma abertura maior para isso, né? As religiões do terreiro, ali é outra coisa. A homossexualidade é recebida ali. Então, essa é a prática desta religião, né? Ela absorve, a figura da mulher é muito mais presente do que em outras religiões, né? Mas no caso da tradição cristã, nós já temos um outro procedimento. E esse procedimento é com base no texto que fundamenta durante milênios a sua crença, que é a Bíblia. Então, o fato de a cultura brasileira, uma lei brasileira aprovada, deixa eu dar só um exemplo aqui para você, isso, aquilo, não vai fazer com que a igreja concorde. Por exemplo, a lei brasileira dá liberdade a comunidades indígenas. E você deve saber que há situações em que, por exemplo, se nasce gêmeos numa comunidade indígena, para o índio, aquilo ali é um problema. Se nasce um gêmeo, tem alguém ali está endemoniado. Ou uma criança deficiente, eles enterram vivo. O pessoal sabe disso, né? Quem estuda antropologia e faz pesquisa. É uma questão de cultura deles. Isso está uma confusão, porque há já projeto de lei no Senado para impedir isso. Alguns dizem, não, a gente vai interferir na cultura do índio. Ora, mas o que é que vale mais, a cultura ou a vida de uma criança? Não, mas a gente vai acabar com aquela cultura ali, vai interferir. Veja bem, então aqui puxando para cá, não importa o que as leis do país decidam nesse sentido. Se as leis do país tomam uma decisão
que ferem princípios de fé que estão postos na Escritura, a igreja vai sofrer todas as consequências, mas ela vai se manter fiel ao que diz a Bíblia. Pelo menos aqueles que de fato creem que a Bíblia seja a palavra de Deus. Se outros grupos vão interpretar isso como sendo fundamentalismo, no sentido de que não, isso é ultrapassado, a Bíblia precisa ser revista, ser redesenhada, aí é outra coisa. O que não passaria a ser a opinião daqueles que adotam a Bíblia como a palavra de Deus. Nós vamos chamar mais um intervalo, rapidinho, só 1 minuto. Os temas são muito amplos, até falamos aqui no intervalo que cada um desses temas dava para fazer um programa, né? Então é possível que tenhamos inclusive outros episódios aqui com a presença do pastor Bruno. Vou chamar um intervalo de 1 minuto e a gente continua nessa entrevista trazendo outros temas. Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @Satex_Grantex. O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba. Estamos de volta recebendo o pastor Bruno César, da Igreja Vale da Bênção de Santa Cruz do Capibaribe. O tema, claro, né? Estamos falando aqui sobre religião com foco nos movimentos evangélicos, nas tradições, né? E naquilo que prega as igrejas evangélicas. Pastor, a sua igreja, ela é neopentecostal, não é isso? Ela não é uma igreja pentecostal. Veja, minha igreja não é neopentecostal. O senhor é crítico do neopentecostal. Sim, Desculpa, eu confundi. A igreja ela tem traços mais tradicionais. A minha igreja ela é fruto do protestantismo histórico. Isso. E que chegou aqui do século XIX, meados do século XIX, mais especificamente 1855, que é quando os congregacionais chegam aqui. Os congregacionais são os primeiros entre os protestantes a estabelecer o protestantismo missionário, vindo para a evangelização mesmo. Depois chegaram presbiterianos, depois chegaram batistas, metodistas e depois chegaram os pentecostais. Acho que 50 anos depois, 60 anos depois chegaram os pentecostais. Eu vou lhe fazer uma pergunta em relação às características pentecostais, certo? Que deixando claro, não fazem parte, não estão no conceito da igreja que o pastor Bruno faz. Aliás, da igreja que o pastor Bruno pratica, mas vamos tratar desse ponto para que a gente consiga entender melhor também. Por que se fala em línguas estranhas dentro das igrejas? É a minha pergunta. E como ter certeza se essas manifestações são de Deus? Por que eu pergunto isso? Porque confunde mesmo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a imagens de manifestações de culturas religiosas afros, que são parecidas. Não sei se são iguais, mas são parecidas com o que acontece lá. Então, como saber se essas manifestações dentro das igrejas, elas são reais? Ou se elas são divinas? Então, primeiro eu iniciaria fazendo uma distinção entre o movimento pentecostal e o movimento neopentecostal. No movimento neopentecostal há um sincretismo muito grande, né? E há de fato a presença de vários elementos das religiões afros penetrando nos movimentos neopentecostais. E há de fato uma mistura ali, né? Nas suas liturgias. Sal grosso, galho de arruda, sei lá, enfim. Então, isso são misturas, um sincretismo que está presente, que não necessariamente está no pentecostalismo clássico. O pentecostalismo vem sofrendo várias transformações, vamos assim dizer, várias influências realmente. Mas pensando no pentecostalismo clássico, ele está distante dessas realidades, né? Então, de fato, no meio pentecostal, há essa experiência desfrutada por esses irmãos
com relação ao fenômeno do falar em outras línguas, né, que são fenômenos que aparecem na Escritura Sagrada, muito especialmente no Novo Testamento, inicialmente em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, né. É evidente que no capítulo 2 de Atos, as línguas faladas ali eram idiomas. É uma ação sobrenatural, não é? Como galileus, pessoas simples daquela comunidade, passaram a falar em várias outras línguas. O contexto diz que havia representações de vários países naquele dia, porque era uma festa enorme que acontecia naquela região e pessoas de várias culturas diferentes estavam presentes ali. Naquele tempo podia aglomerar, né? Naquele tempo podia aglomerar, o tempo bom. E o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em outras línguas, e naquele caso eram línguas, idiomas mesmo. Então era como se eu fosse brasileiro, pudesse falar em alemão, em chinês, enfim, em mandarim, enfim, em outras línguas, falando as grandezas de Deus. E as pessoas que eram dessas outras nações, dessas outras nacionalidades, entendiam aquilo e ficavam espantadas, dizendo assim, como é que esse galileu sabe a minha língua, por exemplo, né? Então, esse é o fenômeno do falar em outras línguas, que é um fenômeno sobrenatural, que aconteceu na igreja primitiva, né, na igreja neotestamentária, como obra da atuação do Espírito Santo. Os pentecostais, eles reivindicam essas experiências ainda hoje. O fenômeno religioso, Ney, ele não é explicável do ponto de vista da nossa lógica. Nós não temos governo sobre o que acontece no mundo espiritual. E é claro que existe muita falsificação, é claro que existe muitos desvios, é claro que existe muito charlatanismo, mas nós não temos governo sobre o que sucede no mundo espiritual. Não temos explicações para certas coisas. Essa semana eu estava participando de uma aula no doutorado e discutindo exatamente com uma professora antropóloga, ela dizendo que ela trabalha observando vários movimentos religiosos, dizendo que tem coisa que a gente não tem como explicar. A ciência tem que dizer isso, né? O antropólogo, o historiador, o pesquisador tem que dizer, eu não tenho como explicar isso, porque a nossa vida não se resume a essa realidade material de comer, beber, vestir e calçar, né? E a vida é um mistério muito maior do que isso. E a fé envolve isso. A gente não tem. Agora, o que é seguro para nós se queremos andar com sanidade? É perceber se este movimento, se este ou aquele movimento parece-se com o que a Escritura ensina, né? Então, quais são as instruções da Escritura sobre isso? Como é que a gente observa a manifestação do fenômeno religioso na Escritura Sagrada? Quando o indivíduo está desfrutando de alguma visitação especial, vamos assim dizer, do ponto de vista espiritual, né? Como aconteceu várias vezes na Escritura e na história da Igreja, testemunhado inclusive até pela história secular mesmo, por exemplo, os grandes avivamentos do século XVIII na Inglaterra, né? Naquela região da Europa ali, os grandes derramamentos espirituais, que aconteciam fenômenos que a gente não tinha como explicar, que filósofos não sabiam o que fazer, como David Hume, por exemplo, que apesar de não ter crença religiosa, ficava espantado, tinha prazer em ouvir certos pregadores, e ele dizia, e alguém perguntava, mas você não crê? Ele dizia, mas ele acredita. Era encantador, aquilo mexia com a pessoa, chamava atenção. Então, há fenômenos religiosos, há fenômenos da fé que ultrapassam a esfera da minha lógica dada. Isso é claro. E eu não tenho como explicar um ato de cura sobre alguém, por exemplo. Isso pode acontecer? Claro que pode. Eu não tenho como explicar certas coisas que me acontecem, por exemplo, ir a um culto e ouvir uma mensagem. Mas e às vezes... Se não tem como explicar, pastor, a cura, como é que a gente vai saber se a cura realmente vem de Deus? Parece absurdo o que eu estou perguntando, certo? Mas, por exemplo, o Brasil se deparou agora recentemente com um João de Deus que parece que não era de Deus. E, ao que se relata, me parece que ele curava. Ou havia várias manifestações religiosas ali, no mínimo estranhas, que não estavam dadas à nossa explicação. É o que eu estou dizendo a você. O mundo religioso, para o bem ou para o mal, não é? Essa esfera religiosa, não somente do ponto de vista do bem, ou da revelação bíblica, ou na igreja, mas não só dentro da igreja, não só no movimento evangélico, mas em todas as manifestações do religioso, do sagrado, não é? Acontecem coisas que fogem à nossa capacidade de explicação mesmo, dizer o que é aquilo. Você cita um caso, há várias pessoas que podiam sentar aqui nessa mesa e dizer a você, olha, eu tive tal e tal experiência com o João de Deus,
que não é tão de Deus assim como a gente pensava. Mas como é que se explica isso? Eu nem tenho obrigação de explicar isso. Eu não tenho como explicar isso. O mundo religioso, o fenômeno religioso, é simplesmente fantástico. Você não tem domínio. O escritor chamado Roger Batista, ele vai dizer, é um sagrado selvagem. Quem é que tem domínio sobre essas manifestações? Eu não tenho. Né? E não são todas as manifestações, por exemplo, na minha avaliação enquanto protestante, enquanto, por exemplo, religioso protestante, fiel protestante, na minha avaliação, nem todas as manifestações que são religiosas, para mim, são bem-vindas, assim, e são aprovadas por mim. Elas podem ser declaradamente religiosas e espirituais, e eu identificar que aquilo ali não é bom para mim. A pessoa evangélica precisa buscar essas manifestações. Eu já ouvi relatos de pessoas que se sentiam menores dentro de igrejas, porque nunca tinham falado em línguas, por exemplo. Isso acontece. E na minha perspectiva, isso é um erro drástico. Do ponto de vista hermenêutico, sobretudo, teológico. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem distribui dons. Se você trata esse fenômeno do falar em línguas como um dom, que está posto em Coríntios, por exemplo, a Bíblia diz que é Deus quem distribui os dons no meio da igreja, por exemplo, e Ele dá o dom segundo a vontade dEle. Como é, então, que eu devo tratar que todos os membros da igreja têm que ter a obrigação de ter esse dom, se não tiver, são diminuídos? Isso é um erro absurdo. Porque os dons são dados pelo Senhor e não são manipuláveis por mim. Qualquer tentativa de manipulação do sagrado, qualquer tentativa de manipulação do divino, estou pensando aqui na minha experiência, na esfera da religiosa evangélica protestante, é um erro grave. E além do mais, porque eu tenho esse dom, como eu disse a você no início da nossa conversa, eu devo universalizar a minha experiência, de modo que se você não tiver o dom que eu tenho, você é inferior a mim. Que história é essa? Paulo diz, todo mundo é orelha num corpo, todo mundo é olho no corpo, todo mundo é boca no corpo. Se for, é uma monstruosidade esse corpo. Cada pessoa ocupa um papel distinto e o corpo funciona bem quando está bem distribuído. Eu preciso respeitar a alteridade e as diferenças que o próprio Deus estabelece, a diversidade no meio do povo de Deus. Então não é todo mundo que tem que estar falando isso, não é todo mundo que tem que ter capacidade para pregar, ou dons para pregar. Não é todo mundo que tem que ter dons para administrar. Cada um tem o seu dom, seja lá qual for, é dado pelo Espírito Santo, é valioso, vai abençoar outras pessoas. Então eu considero um erro grave fazer isso. Sobretudo, isso serve para massacrar pessoas. O fiel que está ali fica se sentindo absolutamente diminuído. Muitas vezes tem um prejuízo para a própria fé dele. O esfriamento, não é fraqueza, porque afinal de contas, será que eu sou crente mesmo? Todo mundo fala ou não? Né? Então, eu considero isso um erro grave. Pastor Bruno, muito obrigado pela presença. Nós tínhamos outros temas para tratar, mas o tempo realmente não deu. É possível que tenhamos outros episódios com a participação do pastor Bruno aqui, para tirar dúvidas, né? Eu estou trazendo aqui perguntas de forma muito franca e eu tenho certeza que as pessoas têm de fato essas dúvidas. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e como eu disse aqui, né, eu espero poder contar com a sua presença aqui em outros momentos. Foi um prazer muito grande, Ney, estar com você, estar com todos aqueles que nos acompanham aqui, uma felicidade muito grande. Deus abençoe, eu espero que esse quadro tenha contribuído de alguma forma para trazer inquietações ao nosso coração e nos despertar para pesquisa também, mais, né? Para pesquisa, para entender mais o que acontece conosco, com a nossa fé. Deus abençoe todos vocês. A você que nos acompanha sempre, nosso muito obrigado. Inscreva-se, inclusive, no nosso canal lá no YouTube, tá certo? Já temos quase 40 mil inscritos, então faça a sua inscrição, coloca lá o sininho para você receber sempre os nossos conteúdos. E em breve nós teremos conteúdos exclusivos no nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos. A gente volta todos os dias de segunda a sexta, às 19 horas no programa Independente. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.